Olá, boa noite a todas e a todos. Eu sou a Milena, como acho que vocês já sabem, que estamos aqui durante essa semana toda. Eu faço parte da comissão organizadora. É uma alegria estar aqui apresentando a conferência de encerramento. Sejam muito bem-vindas e bem-vindos ao último dia do primeiro seminário em rede da UFSB, que ocorreu durante toda essa semana. Este é um evento idealizado pela reitoria e organizado pela Progeac, em parceria com a Protic, a Proex, a Proaf, a ProPPG, com apoio da Propa e da ACS, tendo a participação das unidades acadêmicas, da Assessoria Especial de Ensino e Tecnologia, da Comissão de Ética dos Servidores e das representações estudantil e dos servidores técnicos administrativos em educação. Iniciaremos em instante a conferência O papel das fake news na atual conjuntura política brasileira, proposta pela Pró-Reitoria de Gestão Acadêmica da UFSB. As pessoas que quiserem fazer perguntas devem fazê-lo através do chat do YouTube. Elas serão repassadas pelo professor Celso ao conferencista após a sua conferência. Não esqueçam de assinar a lista de frequência, cujo link vocês encontram na descrição do YouTube. E não esqueçam também de acessar os videopôsteres e as intervenções artísticas disponíveis na página do evento. Avisamos que enviaremos os certificados a todos os participantes de mesa, a todos que enviaram videopôsteres e intervenções artísticas e a todos que fizeram inscrição. No final da conferência, teremos a intervenção artística Oriki, da professora da UFSB, Pâmela Peregrino, com duração de 6 minutos. É uma lindeza, realmente uma lindeza. Como eu já disse, essa mesa será mediada por Chico Gaioso, professor da UFSB do campus, e terá a tradução para Libras da Ellen e do Kesson. Eu passo agora a palavra a Celso para que ele possa apresentar nosso convidado. Celso? Boa noite. É um prazer imenso estarmos aqui hoje e eu gostaria de agradecer à equipe organizadora do primeiro seminário em rede da UFSB, especialmente na figura da professora Milena, que fez esse convite, e eu gostaria de apresentar o nosso convidado dessa noite. João Willis é jornalista, escritor, pesquisador e professor pesquisador no Afro-Latin American Research Institute da Hutchins Center da Universidade de Harvard. É ex-deputado federal, tendo sido um dos mais atuantes parlamentares brasileiros na defesa dos direitos humanos, especialmente em relação aos direitos da população LGBTQIA+. Para essa dinâmica, eu gostaria de só orientar o professor Jean para falar um pouco mais pausadamente, considerando aí que nós temos o auxílio luxuoso de Ellen na tradução. E eu gostaria de fazer também um exercício que eu aprendi há poucos dias de inclusão, que é descrever-nos. Eu sou Celso Gaioso, tenho os cabelos cacheados e uso óculos. Atrás de mim, duas estantes de livros. E João Willis usa camisa vermelha, tem os cabelos cacheados curtos e usa óculos também. Jean, suas primeiras considerações, e como você tinha solicitado, a gente vai ter um processo dinâmico para fala sobre as fake news. Muito obrigado, Celso Gaioso, professor Celso Gaioso, que é meu amigo. Muito obrigado ao UFSB, parabenizar pela realização desse primeiro seminário em rede e explicar para vocês que eu propus isso, a mudança da dinâmica, eu propus ao professor Celso que nós mudássemos a dinâmica, não só porque eu estou 7 horas na frente de vocês
e estou num outro fuso horário e porque eu tive outras atividades semelhantes a essa antes. Mas porque essas novas tecnologias, elas devem nos fazer pensar sobre a transferência das relações analógicas para o mundo digital, né? Se a gente deve transferi-las exatamente como são, ou se a gente deve repensar os formatos que usávamos no mundo analógico, agora que vamos aplicá-los ao mundo digital. Só para vocês terem uma ideia, hoje a internet foi surpreendida com uma cena inusitada durante uma audiência pública da Câmara de Vereadores do Rio de Janeiro. As pessoas viram uma cena de sexo num dos quadros, né? Os vereadores estavam falando, os convidados da audiência pública, e num dos quadros, um casal estava fazendo sexo. Isso diz muito de como devemos repensar a lógica, o formato dos encontros, das atividades do mundo analógico para o mundo digital, né? Devemos, inclusive, repensar os ataques, porque antes, se as palestras eram interrompidas por falas e por invasões de sala físicas analógicas, agora tem um hackeamento, né? As salas podem ser hackeadas, as contas podem ser hackeadas. Então, por causa disso, eu sugeri essa mudança para que tornássemos dinâmico. Parece que não, mas estar em casa, sentado, assistindo a uma conferência convencional, no tempo de uma conferência, é mais exaustivo, muito mais cansativo do que se a gente estivesse, nesse exato momento, numa sala presencial com todo mundo junto, né? A percepção do tempo também mudou. Caetano Veloso diz uma coisa muito interessante, ele refletindo sobre o tempo da pandemia, ele diz, agora que supostamente nós temos muito tempo, nós temos menos tempo. Por que dá essa impressão de que a gente tem menos tempo, embora agora a gente tenha muito tempo, porque a gente está trabalhando de casa, está saindo menos, né? Porque a percepção do tempo está mudando graças a essas novas tecnologias da comunicação e da informação. Então, por isso que eu propus ao professor Celso que a gente mudasse a dinâmica e começasse a refletir já por aí. Porque as fake news, né, que não são novas, as fake news não foram engendradas, possibilitadas graças a essas novas tecnologias. As fake news existiam antes, as fake news já eram perpetradas pela imprensa comercial, não, desculpa, pela imprensa comercial, pelos meios de comunicação de massa. Os meios de comunicação de massa, os jornais impressos, os telejornais, o radiojornalismo, já praticavam fake news, né? Essas fake news perpetradas pela comunicação de massa, elas tinham características que se repetem nessas novas fake news feitas pela e para as mídias sociais, para as novas tecnologias. Tem características que se repetem, mas tem características que são específicas, né? Então, as fake news, elas não são inventadas por essas novas tecnologias, mas as fake news encontraram nessas novas tecnologias da comunicação e da informação, a internet, os smartphones e tablets, os computadores pessoais, as mídias sociais, os aplicativos. Essas são as novas tecnologias. As fake news encontraram nessas novas tecnologias um terreno fértil. Da mesma maneira, a mentira não é algo novo. O uso da mentira na política para lucros políticos e financeiros é muito antigo. É muito antigo. Entretanto, nos dá a impressão de que só agora, ou mais precisamente, digamos assim, a partir de 2016, que a mentira passou a ser utilizada na política. Não. A mentira sempre foi uma arma utilizada na política para fins, para obtenção de lucros políticos e financeiros. Entretanto, as novas tecnologias da comunicação e da informação, e aí eu repito, a internet, os computadores pessoais, os tablets, os smartphones, aplicativos, mídias sociais, essas novas tecnologias também serviram de terreno fértil para mentira, para o uso da mentira na política. Jean, isso porque... Oi? Enfim, pode continuar. Eu já te interrompo a primeira pergunta. Tá. Eu ia concluir. O que acontece é que
virar um terreno fértil, porque essas novas tecnologias permitem um tipo de falsificação verossímil, um tipo de falsificação difícil de identificar, né? As falsificações produzidas por essas novas tecnologias, elas são mais difíceis de identificar e, portanto, elas produzem narrativas mentirosas mais verossímeis, ou seja, mais parecidas com a verdade ou que podem ser tomadas como verdade. É interessante quando você traz essa primeira tentativa de definição, né? Porque a gente ainda tem aí por ser um fenômeno, como você mesmo disse, que apesar de o cerne dele ser antigo, o modo como ele está sendo difundido nesse momento é que atende a uma série de outras dinâmicas, né? Eu queria que você falasse um pouco, porque na sua condição de parlamentar você atuou especificamente junto à comissão que estabeleceu o Marco Civil da Internet, e naquele momento já havia, na verdade, indicialmente, né, uma preocupação pelos usos que essa tecnologia, né, o acesso à internet e como isso seria possível no sentido de observar princípios, garantias, deveres e direitos, né, para o uso dessa rede mundial. Queria que você fizesse uma passagem, né, dessa sua experiência enquanto membro ativo da Comissão do Marco Civil e em que ela incide, né, em que essa regulação daquele momento incide para o momento atual. Tá bom, Celso. Antes eu quero dizer para as pessoas que as fake news fazem parte de um fenômeno maior que está sendo estudado no mundo inteiro, que é o fenômeno da desinformação. E aí, mais uma vez, a desinformação associada a essas novas tecnologias, né? O fenômeno da desinformação implica não só a ausência de transparência por parte de governos, ou seja, o fato de governos cercear o direito das populações às informações, mas também a publicação de informações falsas ou parciais, ou seja, quando estados e empresas publicam informações parciais ou informações falsas, eles estão incorrendo no fenômeno da desinformação. Quando se impede que as pessoas tenham acesso a determinadas informações, esse impedimento faz parte do fenômeno da desinformação. As fake news fazem parte do fenômeno de desinformação e as teorias conspiratórias também. Então, hoje há uma tendência de chamar todo o fenômeno de desinformação de fake news. Bom, o Marco Civil da Internet, ele não só o Marco Civil da Internet no Brasil, mas em outros estados-nações também, a internet, parlamentares começaram a pensar uma forma de regulamentação da internet, porque a internet virou, e cada vez é mais, uma second life, né? Uma segunda vida. Ainda que o Brasil tenha índices alarmantes de exclusão digital, a tendência é que as pessoas sejam cada vez mais incluídas nesse ambiente comunicacional, mesmo que elas não tenham ideia. Então, por exemplo, muita gente pobre que tem recebido o auxílio emergencial dado pelo governo federal graças ao parlamento, graças ao Congresso Nacional, foi o Congresso Nacional, em especial os deputados e deputadas dos partidos de esquerda e centro-esquerda que garantiram a renda emergencial. Não foi o presidente da República, ao contrário, ele fez tudo para sabotar a renda emergencial. Bom, mesmo essas pessoas pobres que estão recebendo a renda emergencial, elas estão incluídas nesse ambiente comunicacional na medida que elas precisam de um cartão de acesso. Elas precisam ter acesso ao sistema, o sistema bancário todo digitalizado, ela precisa ter um cartão de acesso e o sistema precisa liberar o dinheiro para que ela receba. Então, as pessoas, de um jeito ou de outro, elas estão se inserindo nesse ambiente comunicacional. Então, fazia-se urgente construir uma lei que dissesse respeito a esse ambiente, né? Esse ambiente não poderia virar uma selva, assim, com todo respeito à selva, né? Com todo respeito à selva.
mas a gente usa, né, essa uma metáfora antiga, não poderia virar esse velho oeste, digamos assim, essa terra sem lei. Então, o marco civil foi pensado como um marco civil, não um marco penal. Então, é importante que a gente faça essa distinção. E o marco civil, esse conjunto de leis amplas sobre a internet, visavam garantir três coisas fundamentais para a internet, sem as quais a internet não vira um ambiente comunicacional democrático, uma tecnologia democrática, e sem os quais ela operaria, digamos, em favor dos privilegiados e dos plutocratas. Então, a ideia foi que se sustentasse um tripé de liberdade, privacidade e neutralidade. O Marco Civil da internet buscou a palavra não é impor, mas buscou regulamentar a internet no Brasil a partir desses três pilares. O pilar da privacidade, ou seja, você tem direito à privacidade na internet, né? Você pode navegar anonimamente, você não, seus dados não precisam ser dados a ninguém, você tem direito à privacidade, a frequentar sites com privacidade, você tem direito a fazer publicações privadas, você tem direito a de se deslocar pelo ambiente sem que você seja monitorado, sem que suas publicações sejam monitoradas, enfim. Esse é o fundamento da privacidade. O da neutralidade. Então, a neutralidade seria, todos nós teríamos a mesma capacidade de dados da internet. Quer dizer, todos nós transitaríamos dados, mandaríamos fotos, subiríamos vídeos, baixaríamos músicas, enviaríamos e-mail, com neutralidade, igual para todo mundo, né? Todo mundo teria o mesmo trânsito na internet. Privacidade, neutralidade. Haveria uma isonomia, né? Haveria o quê, Celso? Uma isonomia. Teria uma ideia de isonomia. Uhum. Traria uma ideia de isonomia, por isso a ideia de neutralidade. Sim. Por fim, a liberdade. Você seria livre, a internet é um terreno livre para você postar com liberdade as questões. Então, o Marco Civil ele foi aprovado para depois, claro, uma vez que nossas vidas estão aí, essa Second Life, há que se pensar também um marco penal para a internet. Por quê? A minha liberdade na internet não pode ser exercida para difamar, caluniar. A minha liberdade não pode ser usada na internet para traficar pornografia infantil, por exemplo. A minha liberdade e a minha privacidade não pode me proteger de crimes cibernéticos. Então, na sequência do Código do Marco Civil, que ainda não é um Código Civil, que deverá ser transformado num Código Civil, deveria vir um marco penal para lidar com os crimes praticados nesse ambiente comunicacional. Bom, eu não preciso dizer que a gente fracassou em muitos pontos, né? A neutralidade não existe, né? As pessoas compram pacotes de dados com as telefônicas que fizeram um lobby muito poderoso durante o processo de votação do Marco Civil para fazer valer os seus interesses. E os interesses das telefônicas era justamente esse, quer dizer, controlar o tráfego de dados, cobrar por esse tráfego de dados. Então, você paga um pacote para poder você subir fotos, para você mandar e-mails. Cada pacote cada vez mais caro e eles vão estratificando os pacotes. Quanto mais, se você quer ter acesso a mais dados, você tem que pagar mais. Então, eles venceram essa luta no Marco Civil. E isso é muito antidemocrático na medida em que a Globo, por exemplo, ela tem uma capacidade de trânsito de dados muito maior que a mídia ninja, por exemplo. Então, isso faz com que o direito à comunicação e os meios continuem na mão das mesmas pessoas, né? A gente achava que haveria uma democratização e não houve, porque as corporações invadiram esse ambiente comunicacional. As corporações, não só as companhias telefônicas, como as corporações
as novas corporações de mídia, como Facebook, Amazon, Google, que ocuparam esse espaço, né? E a princípio começaram a oferecer mídias sociais para a gente, em que a gente se relacionava, e depois elas passaram a cobrar pelo impulsionamento, e não só isso, a partir dos dados que nós demos, e aí não foi respeitado, a privacidade não foi respeitada, os dados que nós fornecemos nesse corpo a corpo com as mídias sociais, a partir desses dados, eles passaram a nos dirigir publicidade específica. E não só publicidade específica, né? Muita gente tem a impressão de que o Facebook está espionando elas, porque um belo dia eu pensei num ar-condicionado e apareceu uma propaganda de ar-condicionado, né? Na verdade, não é porque o Facebook está espionando no sentido de que tem uma câmera ligada. É porque o Facebook trabalha com inteligência artificial algorítmica. Então, a partir do que você vai curtindo, do que você vai comentando, do que você busca, do que você não gosta, do que você dislike, do que você comenta, o algoritmo vai traçando um perfil seu com uma capacidade de conhecimento da sua pessoa maior do que você mesmo. Então, por exemplo, os smartphones permitem, por exemplo, que essas tecnologias calculem quanto tempo você caminhou dentro da sua própria casa, quantas vezes você foi do banheiro para a sala. Né? Uma coisa que você nunca pensa quantas vezes você foi no banheiro, mas ele sabe quantas vezes você foi no banheiro. Então, esse processo que se chama de dataficação, serviu para nos dirigir publicidade específica. A publicidade, então, ela ficou, ela se capilarizou, ela agora se dirige quase à pessoa, deixou de ser uma publicidade de massa e permitiu dirigir a nós fake news, ou seja, fabricar fake news sob medida para manipular as consciências, que foi o que aconteceu no Brexit, ou seja, foi o primeiro processo decisório em que foi invadido por fake news, em que a extrema-direita já se apropriando dessas novas tecnologias, a extrema-direita invadiu esse processo decisório do Brexit com fake news. Depois, as eleições americanas foram invadidas completamente por fake news, dirigidas a grupos específicos, sobretudo a grupos de eleitores que não eram nem republicanos nem democratas. Então, os dados do Facebook, os dados do Google, esses dados todos passados para uma empresa de mineração de dados, que era a Cambridge Analytica, permitiu localizar, identificar esses eleitores e bombardeá-los com informações falsas, de modo que manipulasse os seus medos, os seus preconceitos. Então, a eleição americana foi invadida e resultou na eleição de Donald Trump. No Brasil, o processo de fake news, de uso de fake news, começou em 2011, não de uma maneira tão clara e orquestrada. Ela era perpetrada, a princípio, pelas igrejas neopentecostais e suas lideranças, muito em função do que as igrejas americanas já faziam nos Estados Unidos, contra mim. Aí essas lideranças passaram a fazer isso contra mim, quando eu me elegi deputado, em 2011, por causa da minha agenda em favor dos direitos humanos e dos direitos LGBTs. Aí a família Bolsonaro começa a aderir a esse processo também, a partir de 2011, e Bolsonaro passa a assumir, a incluir na sua agenda a homofobia, porque esse não era um tema que ele tratava. Ele já era deputado há anos, há 2 décadas, mas ele era um deputado que sabotava a democracia, que defendia a ditadura militar, mas ele não era explicitamente um deputado que vocalizava o ódio homofóbico, né? Mas ele passa a fazer isso. Então, em 2016, com o impeachment da Dilma, com o processo de impeachment da Dilma, que foi um golpe, na verdade, as fake news começam a ser usadas de maneira mais orquestrada e deliberada. E, por fim, em 2018, nas eleições, elas foram completamente... Aí sim, foi uma campanha totalmente estruturada em cima de fake news, da manipulação dos eleitores, sobretudo dessa zona cinza, desses eleitores que não se identificavam como direita e de esquerda. E a prova de que as eleições foram invadidas por essa onda, por essa pandemia de fake news, foi o resultado inesperado. Então, todas as pesquisas baseadas numa cultura comunicacional do século XX, né? Todas as pesquisas baseadas na comunicação de massa deram errado.
Quer dizer, até então, até 2018, as eleições eram definidas pelo tempo de televisão. Sim. Então, a coligação de partidos que tivesse mais tempo de TV sempre ganhava as eleições. Aí, o candidato da direita, em 2018, ele não tinha nenhuma capacidade, né? Quer dizer, Geraldo Alckmin não tinha carisma, ele não tinha competitividade. E o tempo de TV que a coligação dele tinha já não contava mais, porque o mundo já tinha mudado e a comunidade política brasileira não tinha percebido. Então, as eleições de 2018 foram eleições definidas por esse novo ambiente comunicacional, né? pela internet, pelas mídias sociais, pelo processo de datafication, e pela manipulação dos dados dos usuários. Aí, para surpresa de todo mundo, Dilma, que apontava como vitoriosa como senadora, não foi eleita, Requião não foi eleito, Eduardo Paes não foi eleito, no Rio de Janeiro foi eleito um Zé Ninguém. Ninguém sabia quem era o Wilson Witzel. 2% inicialmente das intenções de voto, né? E o cara se elegeu. E assim, o processo se deu nas 3 últimas semanas da eleição. Aí foi que o processo se intensificou mesmo, de disparos para WhatsApp, porque as fake news elas foram feitas em quase todas as mídias sociais, mas a principal mídia social que definiu as eleições no Brasil foi o WhatsApp. O Facebook também, mas principalmente o WhatsApp, porque de todas as mídias sociais, o WhatsApp não é uma mídia, como dizer, fiscalizável. O que se publica dentro dos grupos, só as pessoas do grupo têm acesso. Né? Se eu não for membro do grupo, eu não sei o que está rolando no grupo. E os grupos são formados a partir de uma relação de afeto, de uma afinidade eletiva, de um elemento de identificação, que pode ser a escola dos filhos, né? O grupo de pais e alunos da escola do filho, de uma escola tal. O grupo, a turma de 86, do colégio tal. Quer dizer, os grupos são formados a partir de um elemento de identificação, de um elemento de afeto. E quase sempre dentro desses grupos, as pessoas não desmentem o que recebem ali. Porque elas recebem de pessoas que elas têm relação, conhecem. Então, se a pessoa está mandando e ela tem esse vínculo de afeto com a pessoa não estaria mentindo, então ela aceita com muito mais facilidade a mentira. E quando ela infere que a pessoa está mentindo, ela não desmente. Quem desmentiu, rompeu, teve que romper. E aí a gente viu esse processo acontecer de filhos rompendo com famílias, brigando com mãe, brigando com pai, brigando com tio, brigando com amigos. A gente viu esse processo acontecer de polarização e de ruptura, porque chegou um momento que as pessoas começaram a dizer, não é verdade o que você está colocando aqui, mas já era um pouco tarde. Né? Já era um pouco tarde porque as pessoas já estavam envenenadas e manipuladas com fake news sob medida para elas. Então, o WhatsApp não pode ser fiscalizado e não se publica desmentido com mais facilidade como se publica no Facebook. Né? Para você ter uma ideia, a gente, às vésperas da eleição, a gente conseguiu tirar via justiça 1 milhão de publicações falsas a meu respeito no Facebook. 1 milhão. Sim. 1 milhão, um processo desumano. E quando a justiça deu a sentença e o Facebook eliminou, no dia seguinte tinha 100 mil novas. Caramba. Então, é um processo que não dá para conter. Uma hidra, né? É uma hidra. Porque há uma inteligência artificial construindo perfis falsos. Esses perfis falsos atuam juntamente com perfis orgânicos, porque todo o movimento produzido é um movimento que a Elisabeth Noelle Neumann, uma teórica alemã, eu até errei o nome dela na live com o João Paulo Cuenca, mas o nome dela é Elisabeth Noelle Neumann. Ela cunhou uma teoria chamada espiral do silêncio. E o que acontece é que esses perfis falsos criados por inteligência artificial, em articulação com os perfis orgânicos,
eles fazem girar a espiral do silêncio, porque eles invadem uma publicação, eles deixam comentários odiosos sobre a pessoa. A maioria dos comentários passam a ser comentários odiosos, então você que tem uma posição contrária, você fica com medo de se expor. Exatamente, para você não ser o alvo, para você não ser o próximo alvo. Em geral, é porque, inclusive, a teoria dela é psicologista, né? Ela fala, inclusive, da ascensão social que se tem quando se levanta como uma voz contrária ao que o grupo vocaliza, né? Ela construiu essa teoria a partir da comunicação de massa, porque ela investigou por que determinados assuntos se impõem na agenda pública mais do que outros. Sim. Então, ela vai dizer que isso se deve à espiral do silêncio, ou seja, se os principais jornais tratam de todas as capas, tratam de um mesmo assunto, se a escalada do Jornal Nacional, se a escalada do Jornal da Band e a escalada do Jornal da Record tratam da mesma coisa, as pessoas só vão falar desse assunto. E ela vai dizer que tem um custo social em você ir contra a maioria, né? Quer dizer, quando você se levanta... Durante, por exemplo, a Globo construiu, através da espiral do silêncio, o antipetismo. A Globo e os meios de comunicação de massa, quando decidiram dar um golpe no PT, eles construíram um antipetismo. O antipetismo virou hegemônico. Então, você não só você defender o PT, mas você usar vermelho, passou a ter um custo social e físico muito grande. Você apanhava na rua se você usasse vermelho, né? No caso essa teoria da Elizabeth, agora pensada para essas novas tecnologias, elas produzem a espiral do silêncio dessa maneira. Quando os robôs, os bots e os perfis falsos invadem uma publicação, deixam comentários insultuosos, ameaças, fazem um assédio, e aí quem está ali nos comentários e vê aquela quantidade de comentários odiosos, ainda que não concorde, se cala, com medo de ser o alvo. As celebridades, por exemplo, são muito alvo disso. Qualquer celebridade hoje, sobretudo as atrizes de televisão, os atores de televisão, ou da música popular, dessa nova música popular, quando eles fazem qualquer publicação que seja crítica ao governo ou aos valores da extrema-direita, imediatamente a caixa de comentários é invadida por pessoas que nunca comentaram na publicação deles, né? Há um software que monitora, me parece que é israelense, um software que monitora, ele vai monitorando perfis verificados e determinadas palavras-chave nas publicações. Quando essas palavras-chave são identificadas, imediatamente essa informação é passada e aí essa estrutura chamada gabinete do ódio, esse ecossistema de assédio, atua. Então vai lá em massa e começa a atacar o perfil. As celebridades, de uma maneira geral, me parecem pessoas muito carentes de amor. Eu tenho um pouco de preguiça disso, né? Cada vez que elas veem muitos comentários ruins, aí bate uma insegurança, aí vai lá, pede desculpa, apaga a publicação. Isso faz cada vez mais a espiral ficar mais larga e silenciar mais pessoas. Então, inclusive, aproveitar essa conversa, que não é uma conferência, mas uma conversa sobre esse tema, para dizer para as pessoas que a gente precisa enfrentar isso, né? Enfrentar, deixar os comentários, fazer os desmentidos, não se deixar afetar pelos insultos, entender como é que esse assédio se dá, né? Ele é orquestrado, ele não é orgânico, né? Sobretudo as celebridades deveriam lembrar disso, elas são amadas. Elas não passaram a ser odiadas. Aquilo é uma coisa artificial, criadas para sugerir para elas que ela está sendo odiada por fazer aquela publicação. Muito interessante essa sua fala, porque já é a resposta a uma das primeiras perguntas que a gente recebeu aqui, que foi do Lucas de Leon, que ele diz o seguinte: no passo que as fake news se sofisticam, como fortalecemos nossas verdades, né? Então você já disse aí que é indo lá e fazendo essa dinâmica, né, de réplica. Sim, e listando, assim, porque agora, assim, a desinformação, o processo de desinformação, ele de maneira deliberada, ele apagou, ele tornou porosa a fronteira entre verdade e mentira. E criou uma confusão muito grande. Tá? A internet, como eu disse, é um ambiente ainda que está se regularizando agora. Então, ali você, ao lado de teorias científicas sérias,
você tem acesso ao conteúdo mistificador, ao charlatanismo de Laí Ribeiro, por exemplo, né? Que, inclusive, cita pesquisas científicas já superadas. Mas para um público que está se incluindo digitalmente agora, para um público com certo analfabetismo digital, ele não vai fazer uma distinção sobre uma pesquisa que já foi superada. Eu e você, que somos da academia, que estamos na academia, que fazemos parte dessa comunidade científica, né? A gente sabe que determinadas teses foram superadas, no caso das ciências humanas, criticadas, que tem novas considerações feitas, mas as pessoas não sabem. Então, o Laí Ribeiro pega uma pesquisa científica já superada pela própria comunidade científica e apresenta como reforço dos seus argumentos para o seu charlatanismo. Então, assim, a gente precisa, então, identificar as nossas fontes de informação, né? Assim, e aí, quanto mais ampla possível, né? Dentro de fontes de informação séria. Você tem que ler ou assinar pelo menos 3 ou 4 jornais de tendências políticas distintas, né? Você tem que seguir perfis de pessoas que você respeita, verificados, cientistas, intelectuais que você respeita, que sabem que tem uma responsabilidade com a sua imagem, que não publicarão mentiras, né? E aí você identifica quais são esses lugares, quais são os podcasts de rádio da internet que você pode seguir. Você tem que identificar as agências de checagem. As agências de checagem não têm hoje tanta popularidade, mas elas estão aumentando de popularidade e elas vão ficar mais populares. São as agências que fazem desculpe a redundância, mas a checagem do que é verdadeiro e do que não é em relação às notícias. Então, por exemplo, rolou a explosão na fábrica, no depósito no Líbano, aquele depósito que guardava não lembro agora a substância. É uma substância inflamável. Bom, no dia seguinte tinha uma fake news dizendo que o depósito tinha sido destruído por causa de um míssil mandado por Israel, né? Aí é uma teoria conspiratória antissemita, produzida por um cara que se dizia, um blogueiro que se dizia israelense, para dar mais autoridade à notícia, ele se dizia israelense, e ele publicou isso e, por incrível que pareça, assim, se não fossem as agências de checagem, essa teoria conspiratória teria prosperado, porque, inclusive, fizeram uma edição da explosão com um míssil caindo. Quer dizer, incluíram um míssil para qualquer pessoa que entende um pouco de edição via acreditada, mas para uma pessoa que não saca de edição, sobretudo edição na internet, ela vai achar que é verdade. Porque, como eu disse no início da nossa conversa, essas novas tecnologias permitem uma falsificação difícil de ser identificada e portanto, produzem mentiras verossímeis, né? Uma tecnologia chamada deepfake vem sendo utilizada largamente, ou seja, uma inteligência artificial capta o Bruno Sartori é um dos expoentes maiores no Brasil, né? Como? O Bruno Sartori é um dos expoentes maiores. Mas o Bruno Sartori ele faz uma coisa maravilhosa, ele faz uma coisa pedagógica. O Bruno Sartori usa a deepfake para deixar claro o que é a deepfake. Ele tem feito uma coisa muito pedagógica, que eu acho que nenhum jornal fez e deveria já ter feito. Quer dizer para as pessoas que essa tecnologia existe e que ela é perigosíssima. Porque se as pessoas acreditam em uma madeira de piroca, elas vão acreditar se botarem o Fernando Haddad proferindo um discurso que ele não proferiu, mas que a inteligência artificial vai fazer parecer que ele proferiu. Então, eu acho que isso é fundamental, a gente ver agências de checagem e a gente se informar, né? Porque eu acho que a gente é também dividido e controlado quanto menos informação a gente tem. Acho que, sobretudo, a esquerda, né, o campo da esquerda e os movimentos sociais, sobretudo, não os movimentos sociais, que eles são muito complexos, mas os ativistas que se dizem pertencer aos movimentos sociais e estão na internet, esses ativistas estão se contentando com muito pouco. Estão se contentando com um jargão quase religioso. Se contentando com linchamentos e cancelamentos. Estão se contentando em destruir pontes, em não dar às pessoas uma segunda chance. Eu acho que a gente, mais que nunca, tem que se abrir ao conhecimento. E o conhecimento implica em botar
em xeque também as nossas convicções e as nossas certezas, ou falsas certezas, para que a gente não haja exatamente igual àquilo que a gente quer combater. Eu acho que a gente precisa entender esses processos novos, esse ambiente comunicacional e os impactos que esse ambiente está produzindo nas nossas estruturas cognitivas. A gente tem um número expressivo já de questionamentos aqui no nosso chat. E eu queria... Pelo amor de Deus, não me diga isso. Não, mas enfim, a gente tem ainda 20 minutos aí de acordo com o nosso acordo. E eu vou fazer a pergunta que o Jonathan Neves elaborou. O crescimento exacerbado das fake news nos últimos anos, sobretudo em relação às questões públicas, seria reflexo de alguma espécie de falha em determinada etapa da educação básica ou apenas o resultado do fenômeno da alienação representada pela sociedade no mundo contemporâneo sob as influências da grande mídia? Olha, Jonathan, não se poderia hoje em dia falar em alfabetização que não fosse já e desde sempre uma alfabetização digital. O ideal é que o sistema de educação formal já estivesse de tal maneira no século XXI que a alfabetização já fosse uma alfabetização digital e as pessoas, quando entrassem na escola para serem preparadas para lidar com esse ambiente digital também, entender o que ele é. Em países, né, da Europa Ocidental. Na Estônia já tem aula, né? Na Estônia já incorporou dentro da sua estrutura aula sobre fake news. Sim, e não só isso, Celso. Assim, em alguns países aqui, o sistema educacional já quando a pessoa ela já entra, ela está sendo alfabetizada digitalmente junto, né? Quer dizer, não são duas etapas. Eu vou me alfabetizar primeiro, me formar no sistema educacional e depois eu vou me incluir digitalmente. Isso foi para a minha geração, foi para a sua geração, para a nossa geração. Porque a nossa geração é de um mundo analógico, né? De um mundo da comunicação de massa. Então, nós somos privilegiados. A gente está vendo um mundo morrer, se acabar, a gente está vendo o fim do mundo. E a gente também está participando de um novo mundo. A gente tem memória do que era o novo mundo. Mas as crianças agora, elas não podem entrar numa escola que não faça essa educação digital. Agora, perceba, num país desigual como o Brasil, com um fosso entre ricos e pobres cada vez maior, num país em que as crianças ainda bebem água podre, num país em que meninas são traficadas para fins de exploração sexual no norte do Brasil, a gente pode imaginar que alguns serão incluídos digitalmente e outros não, né? E que a exclusão material vai também ser uma exclusão digital. E essa exclusão digital, esse analfabetismo digital implica, claro, em você ser muito mais manipulado pelas fake news, né? Agora, tem muita gente com conhecimento, formada, que se deixou manipular por fake news, né? Vamos pegar a Lia Luft, escritora premiada, colunista da Veja, disse recentemente que votou em Bolsonaro. Como alguém como Lia Luft pôde votar em Bolsonaro? Ela se diz arrependida. Como é que alguém acreditou em Bolsonaro? Lia Luft é estúpida ou ela agiu de deliberada má fé? Porque ela tem acesso à informação. Ela tem acesso ao conhecimento. Ela sabia quem era Bolsonaro. Então, também tem gente que acreditou nas fake news por má fé. Tem gente que acreditou nas fake news porque gostariam que as fake news fossem verdadeiras, sabe? Há uma dimensão de caráter aí. Quer dizer, elas inferiam que não era verdade, mas elas gostariam que fosse, né? O ódio de classe, por exemplo, o ódio aos pobres, o ódio aos trabalhadores, o ódio ao PT, fez com que muita gente, mesmo inferindo que as fake news contra o PT, contra Lula, eram fake news, passaram adiante porque odeiam pobre, odeiam trabalhadores, odeiam pretos. Ok. A outra contribuição é da nossa professora Dodge Leal, e ela primeiramente diz: seja bem-vindo ao FSB, muito bom ter você aqui.
estamos articulando uma mandata trans coletiva para a disputa da vereança em Porto Seguro, Bahia, pelo PSOL, tendo como líder da chapa a Van, uma cabeleireira trans preta da cidade. Gostaria de saber como você vê, em tempos de fake news, quais as possibilidades das universidades públicas estabelecerem diálogo com as mandatas coletivas no sentido de garantir políticas informativas justas para a cidade. Olha, eu acho que a universidade ela deveria estar aberta ao diálogo permanente com a sociedade civil, com as organizações da sociedade civil, com os movimentos sociais. A universidade é um lugar de transmissão de conhecimento, de produção de conhecimento, mas um lugar também que recebe novos conhecimentos e deve colocar esses novos conhecimentos, essas novas epistemologias em diálogo com a epistemologia e o conhecimento que sempre nortearam as universidades. Eu acho que esse deveria ser o papel de uma universidade de verdade, né? Fico muito feliz com as candidaturas diversas, todas, não só as candidaturas trans, as candidaturas de pessoas pretas, de gays e lésbicas, de pessoas indígenas. Eu acho que a democracia se fortalece quando nós temos uma pluralidade de vozes e de representação, mas também eu acho que nós precisamos ficar atentos que não basta o lugar de fala, para falar aqui dessa categoria da análise do discurso, que mais tarde foi usada pela Djamila Ribeiro, e de certa forma até popularizado por ela, mas essa categoria não é dela, não foi ela que criou, é uma categoria da análise do discurso. Não basta lugar de fala, né? Porque, por exemplo, eu li recentemente uma matéria de uma mulher trans, cabeleireira, que vai ser candidata pelo Partido da Mulher, que é, na verdade, um partido de homens, um partido, embora tenha esse nome, um partido da mulher, a maioria dos dirigentes, a ampla maioria é de homens brancos. Ela vai ser candidata, esse partido é um partido de extrema-direita, esse partido da mulher, e ela é bolsonarista. Então, assim, sinceramente, esse lugar de fala não me interessa. Né? Esse lugar de fala, no máximo, vai dar conta da história dela, pessoal dela, como é que ela viveu a transfobia, como foi que ela virou cabeleireira. Mas do ponto de vista político para a comunidade trans, para a comunidade LGBTQI+, não vai muito colaborar, porque nós sabemos que a extrema-direita não tem nenhum compromisso com a inclusão da comunidade LGBT no espaço da cidadania. Ao contrário, a extrema-direita, historicamente, buscou eliminar a comunidade LGBT. O empreendimento nazista foi um empreendimento de correção sexual, além de um empreendimento de purificação racial. E na Ucrânia agora, sob um governo de extrema-direita também, os gays, a comunidade LGBT está sendo caçada por grupos paramilitares. Então, a extrema-direita não tem compromisso nenhum com a diversidade sexual. Eu acho que os candidatos LGBTs deveriam, volto a dizer, conhecer um pouco mais, abrir o conhecimento e estudar, né? Porque não basta ficar na religião, nas conversas de redes sociais e repetindo os termos, né? Termos que já viraram, inclusive, jargão, potência, nossos corpos. Tem todo um vocabulário que é manipulado por essas pessoas. Quer dizer, não basta ficar nisso. A gente precisa conhecer, entender o processo político, os partidos, o histórico dos partidos, para a gente potencializar esse lugar de fala, né? Para que o lugar de fala não seja, inclusive, usado contra nós mesmos. Porque, por exemplo, durante a campanha eleitoral, Marco Feliciano, homofóbico, não esconde para ninguém, de uma igreja fundamentalista neopentecostal, bolsonarista, subiu e desceu em programas de televisão com uma ex-travesti, vestida de terno, cabelo curto, dando depoimento de que tinha aceito Jesus e que a travestilidade dela era fruto do diabo. Ele subiu e desceu com ela se prestou a esse papel. E qual era o argumento utilizado? Ela tinha lugar de fala. Né? Ela tinha lugar de fala. Da mesma maneira, vários gays e lésbicas votaram em Bolsonaro. A Carol Heller, por exemplo, aquela sapata que foi envolvida num escândalo, ela tinha cheirado cocaína, pegou a arma da namorada, enfim. Aquela sujeita é lésbica, tem lugar de fala, é mulher e é lésbica, mas o lugar de fala dela é usado pela extrema-direita contra o movimento LGBT.
Ou seja, ela é usada para dizer que Bolsonaro não é homofóbico, quando, na verdade, Bolsonaro é homofóbico, as políticas de Bolsonaro são homofóbicas, são LGBTfóbicas, são transfóbicas, né? Ele ataca a comunidade LGBT e, na hora que a LGBTfobia dele é apontada, eles levantam e dizem, não, a Carol Heller está com a gente, ela é lésbica. O Hélio Negão, amigo dele, que eu estou usando esse nome porque é o nome que ele usa, é usado para dizer que ele não é racista. Né? O Sérgio Camargo, que está desmontando a Fundação Palmares, também é usado para dizer que ele não é racista. Então, a gente precisa estar atento a isso. Tem uma escritora negra, maravilhosa, ficcionista, uma das que eu mais gosto, a americana Toni Morrison, que ela diz uma coisa muito certa, assim, o fascismo não triunfaria se ele não cooptasse entre as suas vítimas pessoas dispostas a passar pano para o serviço sujo do fascismo. E tem muita gente na nossa comunidade se prestando a isso. E muita gente se prestando a isso também por falta de conhecimento. Eu volto a dizer, a gente não pode se dar o direito de transformar nosso movimento numa religião. Nós temos que estar aberto permanentemente ao conhecimento, ao aprendizado, à transformação. Temos que ser inclusivos, temos que ser pedagógicos, temos que ser amorosos. E temos que substituir o cancelamento pelo diálogo. Ups, perdão, estava sem áudio. O professor Leonardo Moraes, ele pergunta, empresas com atuação extraterritorial como o Facebook podem ser uma ameaça à nossa democracia na medida em que não se submete às leis do país, considerando que eles se negam a inclusive, cumprir decisões judiciais? Sim, sem sombra de dúvida. Esse é um problema hoje no mundo, né? Quer dizer, como os Estados-nações vão se defender e criar uma legislação que regule a atuação dessas empresas transnacionais, porque não são multinacionais, são transnacionais. Esse é um problema seríssimo, né? Essas empresas, elas não respondem a legislações locais, então todos os países estão buscando meios de regulamentar. E é difícil, por exemplo, porque um juiz pode tomar uma decisão, o Alexandre de Moraes tomou uma decisão de exclusão de um conteúdo do Facebook, e o Facebook entrou contra a decisão do Alexandre de Moraes, porque a decisão do Alexandre alcançaria o Facebook em outros lugares do mundo, e o Facebook não atua só no Brasil. Então, eu acho que a tendência no futuro diante da pressão, e sobretudo se elegermos parlamentares que entendam desse processo, né, e que estejam dispostos a lutar pelos nossos direitos, pela nossa privacidade, pela nossa liberdade, a tendência é que haja um cabo de guerra mesmo entre as legislações locais, né, dos Estados-nações e transnacionais, e em alguns casos o Facebook deixa de atuar em alguns países, entendeu? Ou ele tem que se submeter, a plataforma tem que se dividir, atuar de uma maneira num país e atuar de outra maneira em outro país, porque isso vai ser inevitável, né? Eu acredito que a gente ainda vai se aprofundar nesse processo de desinformação e fake news, se aprofundar, que eu digo, ainda vai acontecer mais. Isso vai gerar mais do que os que já estão gerando, que já geraram, e isso vai produzir uma ressaca, uma necessidade de construção de uma regulação para esse ambiente e para essas mídias sociais. Certo. E aí a gente tem uma contribuição do Gibran Lachovski, inclusive é um amigo meu de Mato Grosso, ele nos parabeniza pela live, e ele contextualiza, meu colega de universidade lá, e ele contextualiza, a pergunta dele é, como fica a credibilidade do jornalismo alternativo nesse contexto tão complexo, né? Sim. Olha, eu digo que houve uma erosão da autoridade do jornalismo comercial, né? O Wilson Gomes usa jornalismo de referência. Houve uma erosão da autoridade do telejornal, dessa comunicação de massa. E aí, as fake news aprofundaram isso ainda mais. E uma mídia alternativa começou a nascer, né? Eu acho que a última coisa que a gente deveria, sobretudo falando do Brasil, a última coisa que a gente deveria deixar é que velhos conglomerados recuperassem completamente a sua autoridade e o monopólio da informação, né?
Então, a Globo está passando por uma crise terrível, né? O jornalismo da Globo busca agora uma credibilidade na crítica a Bolsonaro, mas mesmo essa crítica que vem fazendo é uma crítica até a página 2, porque, por exemplo, ela já fez editorial favorável à reforma administrativa, que é um horror para os servidores públicos. Então, a gente não pode, porque a gente é inimigo de Bolsonaro, quer dizer, eu digo nós, do campo democrático, do campo progressista, do campo científico, somos contra a extrema-direita, a estupidez, a burrice, a violência da extrema-direita, não é por isso que a gente vai aceitar a Globo de maneira crítica, né? Então, ok, a Globo fez um editorial batendo em Bolsonaro e usando a Constituição Federal e o que diz a Constituição Federal sobre o direito universal à saúde gratuita e de qualidade. Ok, mas eles são hipócritas, porque a Globo apoiou Michel Temer na PEC do teto de gastos. A PEC do teto, ou seja, a Constituição foi alterada para criar um teto de gasto público com saúde, educação e segurança pública, como se o Estado não tivesse mais obrigação de botar para que o mercado ocupasse o lugar do Estado. Quer dizer, em vez de água encanada mais barata, porque o Estado que está fornecendo, não, agora nós vamos ter a água privatizada, muito mais cara por companhias privadas de água. Em vez de escolas públicas de qualidade, universidades públicas de qualidade, em que a gente paga indiretamente através dos nossos impostos, nós agora teremos universidades privadas, como nos Estados Unidos, em que só entram os ricos, que valem uma fortuna. Ou seja, a Globo é a favor dessa racionalidade de mercado neoliberal e, por isso, ela foi a favor não só do golpe contra a Dilma, mas da PEC do teto de gastos. E aí essa emissora hipócrita, com seu jornalismo hipócrita, para criticar Bolsonaro, e aí criticar devidamente, porque o Bolsonaro é um genocida, e é responsável pelas mortes de Covid e outras tantas mortes indiretas ligadas a essa pandemia, ela cita o direito à saúde universal, gratuita e de qualidade. Então, nós temos que ter olhar crítico sobre esse jornalismo, né? E nós devemos permitir que uma nova mídia se fortaleça. Então, quem puder aí, eu sei que a crise financeira está grande para todos nós, né? Eu ia dizer, ainda mais vivendo do outro lado do mundo, mas por quem puder fortalecer com assinaturas, por exemplo, da Intercept, Nexo, a Ponte, Pública, Mídia Ninja, quem puder fortalecer fórum, vai fortalecendo, assina aqui um mês, paga por uma reportagem, vai colaborando para fortalecer essa mídia alternativa, para a gente não deixar que essas empresas que manipularam durante muito tempo, que monopolizaram durante muito tempo o direito a informar, saiam vitoriosas dessa crise toda. Jean, a gente já está quase que recebendo o nosso horário estabelecido. Eu vou fazer mais uma pergunta aqui, que é do professor Rafael dos Prazeres. Ele diz: podemos, infelizmente, dizer que a extrema-direita triunfou nos usos das TICs em prol de seus objetivos assombrosos e que nós, progressistas, ainda estamos aprendendo a usar as mídias para a verdade? Perfeito, perfeito. Concordo inteiramente com você, não tenho nada a acrescentar. Exatamente isso. A extrema-direita, na dor de braçada, ela reconheceu, a partir de 2013, a partir do Occupy Wall Street, na verdade, a partir do Occupy Wall Street, que foi um movimento de esquerda contra o neoliberalismo e tal, a partir dali, da Primavera Árabe, né, daquele conjunto de manifestações que derrubaram ditadores árabes do mundo árabe, e das jornadas de junho de 2013, por exemplo, a partir dessas manifestações, a extrema-direita entendeu que as mídias, que a internet e essas novas tecnologias eram produtoras de subjetividades e tinham um potencial democrático muito grande, inclusive ameaçador do sistema. Então, prontamente elas entraram de sola, entenderam como funciona e utilizaram essas tecnologias contra a esquerda, contra a social-democracia, contra os imigrantes. As fake news são perpetradas do topo da pirâmide contra os de baixo.
Ainda que uma ou outra pessoa, como Felipe Neto, seja hoje atacada, ele é atacado por defender valores democráticos, por defender pessoas do andar de baixo. Né? As fake news, na verdade, elas são armas perpetradas pelo topo da pirâmide contra quem está embaixo. Isso é algo que eu percebi em todos os fenômenos de fake news que eu tenho estudado ao redor do mundo. Então, você tem toda a razão. Agora que a gente está aprendendo, e vou dizer, volto a reafirmar no final aqui, já concluindo, a necessidade da gente aprender. Sabe? Aprender. Eu sei que no mundo em transformação, com múltiplos estímulos, a gente não tem muita paciência para ler textos, né? Mas se a gente não tem paciência para ler texto, a gente também não pode ir para a internet e falar do que a gente não sabe. Nem cancelar pessoas a partir do que a gente não sabe. O exercício da humildade é um exercício muito importante. A gente precisa entender, conhecer essas novas tecnologias, a gente precisa entender o que está acontecendo no mundo para que a gente tenha armas. Né? Vou lembrar aqui dos versos de Capinã, da música do Roberto Mendes com Capinã e a Yamacemba. Vou aprender a ler para ensinar meus camaradas. A gente precisa aprender para a gente, doravante agora, começar a conquistar esse espaço a favor de valores que de fato importam para o mundo, né? Porque eu não tenho dúvida de que o campo democrático, as pessoas que têm empatia, as pessoas antirracistas, as pessoas que são contra a escravidão, as pessoas que são contra a LGBTfobia, as pessoas que recebem bem os imigrantes, as pessoas que gostam da diversidade, as pessoas que são ambientalistas, que gostam dos animais, essas pessoas melhoram o mundo. Essas pessoas podem evitar o apocalipse. A extrema-direita é a guerra. Ela está a favor da destruição do mundo, da destruição das pessoas. Então, a gente precisa recuperar esses espaços. Não pela gente, pelo mundo. Pelo mundo que a gente vai deixar para as pessoas que estão vindo depois de nós. É isso. Muito obrigado, Celcinho. Vou chamar de Celcinho, que é meu amigo. Eu sei que saindo um pouco da formalidade. Muito obrigado, Celso. Muito obrigado ao FSB e a todos vocês, todas e todes, para não me acusarem aqui de não estar contemplando as pessoas não binárias, por essa oportunidade, por essa conversa e pela realização do seminário. Jean, eu que te agradeço profundamente por aceitar esse convite. Você sabe a admiração que eu tenho por você, enfim, nossos afetos. Hoje antes, quem esteve aqui também no seminário foi a Cléia, nossa amiga, e eu queria, e é interessante porque essa participação é a que encerra as atividades que aconteceram ao longo dessa semana e que trataram de temáticas bastante significativas, especialmente para esse momento que a gente está vivendo. E eu, em nome da comissão, quero, né, agradecer profundamente a você e dizer que, publicamente, que essa fala foi empenhada por uma panela de frango. Eu vou pagar. Tá bom, meu amigo? Um beijo, boa noite, bom descanso. Obrigado, meu querido. Obrigado. Foi muito bom. Eu só peço desculpas pelo cansaço. Eu imagino que vocês concordaram comigo que essa dinâmica foi muito melhor, mais produtiva do que fazer uma longa conferência. E fico à vontade aí, eu fico à disposição para no futuro a gente fazer outra atividade. Um beijo. Um beijo, boa noite, bom descanso. Um beijo. Obrigado. Um beijo. Muito obrigada. Foi maravilhoso, gente. Obrigada.